Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula de História do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês sobre o Iluminismo. É claro que antes da gente começar a falar do Iluminismo, a gente vai voltar a alguns pré-requisitos, alguns conceitos vistos lá atrás no primeiro ano, que é o conceito aí de antigo regime, aquele conceito onde você tinha um Estado absolutista, ou seja, o rei centralizava todos os poderes em suas mãos. O rei podia, entre outras coisas, fazer com que qualquer lei pudesse ser colocada em prática. O rei criava as leis, julgava as pessoas segundo as leis que ele, rei, criava, poderia aumentar os tributos. Bom, o poder do rei era ilimitado e havia uma crença para justificar esse poder ilimitado do rei de que, basicamente, o poder do rei estava, digamos assim, concedido por Deus. Olha, se a gente parar e refletir um pouco, por que o rei é o rei? A ideia era basicamente essa: o rei é rei porque Deus quis, é a vontade de Deus. E quando você tenta fazer algo contrário à ideia do rei, não segue uma lei que o rei estabeleceu, a gente tem que pensar que você não está só sofrendo, ou você não está só indo contrário a lei criada pelo rei, mas você está sendo ao contrário a Deus. Porque, obviamente, se Deus colocou aquele sujeito para ser rei, é porque tudo aquilo que ele fala é a vontade de Deus, o exercício da vontade de Deus. Então, nesse sentido aí, basicamente, a gente deve refletir que você, sendo contrário ao poder absolutista do rei, você também estaria sendo fadado aí para o inferno, sendo contrário à vontade de Deus. E aí, é claro, a gente deve pensar, ora, professor, mas e a Igreja Católica aceitava isso de boa? Na verdade, sim. Por quê? Basicamente havia um jogo de interesse. A Igreja Católica, que estava passando aí, principalmente naquela passagem da Idade Média para a Idade Moderna, construção da Idade Moderna, a gente tem no século XVI o surgimento das igrejas protestantes, com Martinho Lutero, João Calvino, tudo isso a gente estudou ano passado. Então, basicamente, a igreja vivia uma crise no número de fiéis e, obviamente, a igreja precisava ter o apoio de algum Estado. Então, havia aí uma faca de dois gumes, digamos assim. Se, por um lado, a igreja apoiava o rei, o poder centralizado do rei, dizendo e chancelando que aquilo que o rei estava definindo era a vontade de Deus, por outro lado, esse rei absolutista também fazia com que não se chegasse dentro do reino, ou pelo menos não se fortalecesse dentro do reino, as ideias protestantes. Então, os dois acabavam saindo ganhando. É claro que a gente deve saber que a ideia do absolutismo vai acontecer em alguns países, tá? Em alguns estados nacionais modernos, e em outros o absolutismo não vai chegar a ganhar essa forma que eu apresentei para vocês. Então, há uma variação. Um dos casos mais emblemáticos aí é a França. A França vai ter um poder absolutista com Luís XIV. A França também é emblemático pelo fato de que na França, é francês, um dos grandes nomes da revolta, um dos grandes nomes aí da reforma protestante, que é o João Calvino. João Calvino, ele era francês e precisa sair da França, ele vai para a Suíça, para Genebra, para conseguir desenvolver as suas ideias lá dentro do protestantismo, beleza? Então, funcionou isso que eu disse, da proteção que a igreja faz para o Estado absolutista e a proteção que o Estado absolutista faz para a igreja, um protegendo um outro e eles tentando manter a força. A gente vai perceber que essa tentativa ela não vai ser muito frutiva, digamos assim, e vai começar a surgir, principalmente no finalzinho do século XVII e início do século XVIII, uma corrente de ideias que vão contestar esse poder absolutista do rei. E essa corrente de ideias que inicialmente surge na França, mais uma vez, é o chamado Iluminismo, certo? A ideia de que tudo pode ser explicado pela razão. Então, se existe um sistema de governo onde o rei tem o poder absoluto, qual é a razão dele ter esse poder absoluto? A gente deve destacar ou descartar a possibilidade da origem divina. A gente tem que pensar, por que o rei é rei? Tem que ter uma lógica, tem que ter uma razão. E é esses questionamentos que vão ganhar cada vez mais força. E é claro, a gente deve pensar que por trás aí do iluminista, dos pensadores, dos filósofos iluministas, estavam quem? A burguesia, aquela classe social que vai surgir
também no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, os burgueses, certo? A gente deve lembrar que com o desenvolvimento das cidades, lá no período do Renascimento, também vai ganhar força aquela classe de pessoas ricas, comerciantes, que viviam nas cidades. Cidades essa que eram chamadas na época medieval de burgos. Daí esses comerciantes ricos serem chamados de burgueses. Era essa burguesia que estava por trás do pensamento iluminista, financiando os pensadores iluministas também a repensar, repaginar a ideia da sociedade. Era uma sociedade na Idade Moderna, aí, finalzinho da Idade Moderna, dividida em 3 classes. Você tinha o nobre, o clero e o povo. E, claro, não havia ali um espaço delimitado para a burguesia, ou pelo menos um espaço muito claro. E é a partir dessa análise, da construção desse espaço da burguesia, que eles vão financiar o iluminismo e chegar a uma conclusão de que é necessário você questionar o poder absoluto do rei. Então, uma coisa importante a gente frisar, na ideia iluminista, eles não eram contra a monarquia, eles eram contra ao absolutismo, ou seja, o poder centralizado na mão do rei. Basicamente, eles iluministas pregavam que poderia haver uma monarquia desde que houvesse uma pessoa esclarecida, que tivesse conhecimento, um filósofo ou um estadista, com base nas ideias iluministas, governar o Estado. Essa era a percepção de déspota esclarecido, coisa que ocorreu, por exemplo, em Portugal, com o Marquês de Pombal, que era um déspota esclarecido e tentou administrar o Estado português segundo algumas ideias iluministas. Claro, as principais ideias iluministas vão ser organizadas aí no que a gente chama de enciclopédia, é uma série grande de livros que vai ser um compêndio de as principais ideias, os principais pensadores iluministas vão colocar verbetes lá a respeito das suas percepções. Eu vou destacar aqui, dos principais iluministas, eu vou destacar 2. O John Locke, tá, lá na Inglaterra, ele vai desenvolver a ideia do contrato social. O que seria esse contrato social? Seria mais ou menos a nossa percepção aí de Constituição, do porquê que existem as leis, certo? E basicamente a gente vai relembrar aí que essa percepção de contrato social para você viver dentro de uma sociedade, você não pode ser plenamente livre. Tá? É essa a grande percepção. Você não pode ser plenamente livre, porque se eu for livre para fazer exatamente tudo o que eu fizer, eu posso ir e matar uma pessoa. E além de tirar a vida dessa pessoa que eu matei, eu vou estar tirando dela também a liberdade dela sobreviver, dela existir. Portanto, para que eu possa viver em sociedade, eu preciso aceitar que haja algumas regras, como não matar, não roubar, e a partir dessas regras, constituído pelo todo social, e essa grande sacada do John Locke, ele vai dizer que é esse todo, é o povo que tem que organizar e chancelar essa regra. Ele vai pregar, o John Locke, uma ideia de igualdade social, onde todas as pessoas têm uma certa igualdade para poder exercer aí, digamos assim, a sua liberdade. Mesmo que seja uma liberdade, a gente sabe disso, que é uma liberdade limitada, tá? Nós não somos hoje livres para a gente fazer o que quiser. É claro, nesse período aí de quarentena, nós não somos livres sequer para ir na rua, tá? Mas isso aí já é uma outra conversa. O outro filósofo que eu vou destacar iluminista é o Montesquieu. E ele vai pensar o seguinte: o poder corrompe as pessoas. Quanto mais poder tem uma pessoa, mais corrompido ela vai ser. Ou seja, se você tem um rei com poder absoluto, ele vai ser corrompido por esse poder. Ele vai deixar de pensar na maioria. Então, para Montesquieu, havia necessidade de você dividir o poder. E quanto mais esse poder for dividido entre as pessoas, menos propensas elas estão de serem corrompidas. Ou seja, esse poder ele vai acabar sendo para o bem da maioria. Se a gente pensar a nossa reflexão do Estado brasileiro hoje, você tem o presidente que ele não manda sozinho. O presidente ele manda junto com o Supremo Tribunal, ele manda junto com os deputados e senadores, claro, cada um fazendo a sua parte, mas mesmo a parte exclusiva do presidente, que é a parte administrativa, ele também vai comandar, de certa forma, com os
governadores que também vão comandar de certa forma com os prefeitos e por aí vai. De certa forma, o nosso poder ele é descentralizado. Você não tem aí uma pessoa só assumindo todos os poderes, que isso seria muito ruim. Como eu já dei a dica aí, o Montesquieu ele vai desenvolver a ideia da separação em 3 poderes: o legislativo para criar as leis, o executivo para administrar o Estado e, por fim, o judiciário, que é para julgar as pessoas. Cada um desses poderes eles estão o quê? Nivelados, todos eles são iguais, ou seja, não tem um poder que é superior ao outro, por mais que pareça ou que alguma pessoa possa identificar e achar que na nossa realidade o presidente ele tem mais poder do que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, isso não é, na prática, isso não existe. Todos eles estão nivelados, todos eles têm os mesmos poderes, não tem um superior ao outro. Bom, basicamente eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir mais essa aula e até a próxima. Valeu!